Ele é organizado, leal e muito determinado. Filho do seu Levinos e da dona Helma, é natural de Novo Hamburgo. Começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, e aos 18 se tornou um dos mais jovens gerentes da história do Nacional Supermercados. Empreendedor, o marido da Nice iniciou, em 1990, sua própria empresa. O pai da Mariane e do Eduardo é formado em administração de empresas e é hoje um reconhecido empresário da nossa região. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilberto Luiz Casper, o Beto, né? Isso. Eu acho que se eu falar Gilberto Luiz Casper, as pessoas estão muito comuns chegar na Tecnolar e dizer, oi, Beto. Beto, grande prazer te receber para uma conversa de peso. Tu sabes do tamanho da nossa admiração, do respeito que a gente tem por ti, por essa trajetória que a Tecnolar faz. 24 anos de Tecnolar, hein? É isso aí, Rodrigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Esse sonho começou com algumas pessoas, na época quando a Nice estava grávida da Mariane, né? São 24 anos, né? Passa rápido. É uma vida, né? Sim. É a vida da Mariane, por exemplo. É. E hoje a Tecnolar é uma outra empresa, né? Uma empresa que atende diariamente centenas de clientes, né? Segmentos distintos em alguns momentos, mas que se encontram dentro da nossa casa, dentro da empresa, na manutenção, em alguns momentos na construção de aparelhos, de compra de produtos novos, acabados. Quer dizer, tu sempre fala, são mais de 20 mil itens. Sim, Rodrigo. A empresa, ela passou por algumas transformações. Ela iniciou em Campo Bom, né? Junto com mais 2 sócios. Teve um período de incubagem, que a gente começou numa garagem na época, né? E fomos crescendo, depois passamos por primeiro a saída do primeiro sócio, depois a ideia de abrir uma segunda loja para que os 2 sócios restantes tivessem no futuro a condição de empregar os seus filhos, enfim, para que não ficassem uma loja com 2 famílias, meia dúzia de filhos, ia ter mais chefe do que funcionários, né? Então a ideia foi de que a gente dividisse a empresa, abrisse uma nova loja para que depois de um determinado tempo a gente então, cada um dos sócios remanescentes ficasse com a sua loja. É o que aconteceu, e há 9 anos atrás então houve a divisão dessa sociedade e eu acabei ficando com a loja da cidade de Novo Hamburgo, que é em frente à Catedral, e o meu antigo sócio ficou com a loja de Campo Bom. E hoje a Tecnolar, que é a empresa de um sócio, de um diretor, tem 2 empresas. Né? Passados 6 anos da divisão da empresa, eu abri a segunda loja, que fica no bairro Ideal, que é a nossa distribuidora de peças e acessórios e ferramentas para o atendimento de empresas e profissionais que precisam de uma manutenção mais constante, mais frequente e maior volume, né? Quando o pequeno Beto lá, aos 12 anos, começou a trabalhar na roça, como morava em Taquara, interior de Taquara, naquela oportunidade. Sim, Rio da Ilha. Era impossível pensar onde é que você ia acabar, né? Cara, como eu disse, como eu escrevi, tu falaste, eu sou uma pessoa determinada, né? Eu sempre, né? Um dia eu estou lá, roçando lá, e aquela região, os voos que vão para São Paulo passam de meia hora um avião. Então, a cada vez que passava um avião, eu olhava para cima e pensava um dia, quem sabe, será que um dia eu vou andar num avião? E pensava para mim, eu vou um dia andar de avião, né? Então, sempre, a partir dos 12 anos, eu já ganhei meu dinheirinho, enfim, o dinheirinho que eu gastava, eu já ganhava ele, né? E aos 15 comecei a trabalhar no Nacional Supermercados em Taquara e a estudar no CIMOL, que é uma escola similar ao Liberato aqui em Novo Hamburgo. Trabalhando em supermercado, vindo de ônibus, do interior, de manhã estudando, de tarde até começo da noite trabalhando no supermercado. Em 14 disciplinas eu peguei 11 recuperação. Aí eu disse, não vai ter condições, né? Vou trabalhar então nesse momento. E aí comecei a me focar no trabalho e o gerente na época, sabendo da minha necessidade de moradia e de alimentação, por ter que me deslocar, vim de ônibus, me colocou na confeitaria, né? Então aprendi a
a lavar panela e ser auxiliar de confeiteiro, e depois de 2 anos deu um problema com o confeiteiro, teve que ser transferido, eu assumi a confeitaria, virei chefe de confeitaria com 16 para 17 anos, foi muito rápido, né? E foi acontecendo as coisas, até que um dia eu cheguei no gerente e disse para ele, eu estava com 17 anos, que eu não queria mais ser confeiteiro porque eu queria ser gerente. Disse, como assim, tu quer ser gerente? Disse, não, eu vejo que meus amigos tem alguns que já são, eu também posso ser. E depois de muita insistência, então ele me tirou da confeitaria, pediu para que eu preparasse um auxiliar para que pudesse assumir o meu lugar e me colocou na frente de caixa na época. Aí lá eu assumi, tive que aprender a trabalhar no caixa, era muito engraçado porque naquela época se digitava os números, né, e se empurrava a mercadoria. E eu misturava tudo porque eu sou canhoto, né, então eu tinha que digitar com essa mão e empurrar assim, né, então foi muito complicado. Mas no fim deu tudo certo e após alguns meses, muito rápido, eu estava de fiscal de caixa e na época do plano Sarney, eu fui indado a gerente muito rápido, porque eu tinha algumas facilidades para resolver problemas, enfim, e me transferiram para Santa Cruz do Sul, onde eu fiz o estágio para gerência. Em seguida eu assumi uma loja que é aquele antigo supermercado nacional que fica na beira da BR-116 aqui no bairro Rincão, que não existe mais. Né? Beto, a gente que conhece um pouquinho dessa história, e tu contou de quando tu parou de estudar, sim, a gente sabe o quanto tu valoriza o estudo, né? Uma das coisas que tu faz com os teus colaboradores é um constante apoio para que eles estejam estudando. Tu não admite o cara que não tenha terminado o ensino médio e que não esteja almejando um técnico, mesmo uma graduação. E tu foi, depois de muito tempo, buscar essa graduação. Naquele período que eu trabalhei numa empresa de supermercados, foram 10 anos, eu não tinha oportunidade porque o horário era muito complicado, não existia 2 gerentes na minha época. O mesmo gerente que abria fechava a loja, né? Então, um dos meus sonhos quando eu saí dessa empresa, que foi começar um negócio, é que um dia eu voltasse a estudar, né? Que eu tive que interromper lá com 15 anos, né? E com 35 anos eu comecei a fazer um supletivo de 2º grau no Colégio Objetivo aqui em Novo Hamburgo. Em 2 anos e meio eu concluí, já prestei vestibular na Fevale e agora fazem 4 anos. Eu me formei em 2010 em administração de empresas na Fevale, né? Foi muito legal. Eu gosto muito de contar histórias de empreendedores de sucesso, né? Já passaram por aqui N entrevistas e cada vez que eu vejo do Remídio, eu vejo a história do Marcelo Alves, a gente vê sempre características, por mais que sejam pessoas completamente diferentes, características que são muito próprias, mas que são muito iguais uns aos outros também. E a perseverança e a certeza e a obstinação, essa coisa de eu vou por aqui porque eu sei que vai dar, e que talvez hoje a gente chame de feeling, muito mais do que a certeza, mas o identificar um caminho e perseguir ele, me parece uma marca comum. É isso mesmo? Né? Em exemplos, em questionamentos, em conselhos, em observações, né? Eu acho que a gente tem que se planejar, se determinar e ir em busca desses sonhos, né? Segue ouvindo muito como fazer, com certeza, como não fazer muita coisa. Com certeza, ouço muito, porque todas as pessoas são boas, são experientes e espertas, digamos, para algum ou alguns assuntos. Assunto que vai ser a minha pauta, em todos os sentidos. Uma troca de carro, uma aquisição de um bem durável, um investimento no negócio, um novo nicho de mercado, um novo veículo de comunicação, enfim, eu acho que tudo a gente tem que tentar aprender com quem sabe mais que a gente. E se a gente se sentir em condições, dividir esse conhecimento com pessoas que estão próximas a ti, teus colaboradores, procurar também orientar eles nesse sentido de que eles se planejem, se também informações para as decisões que eles querem tomar, porque hoje em dia um negócio mal feito, eu uso muito essa argumentação, um negócio mal feito que a gente faz na vida da gente, a gente às vezes leva 1, 2, 3 anos para se recuperar dele. Então a gente não pode errar,
A gente perde tempo de vida em função disso. Então, se a gente cometer 2, 3, 4 erros, se vão 10 anos de vida para de planejamento familiar, né? É muito complicado. Então tem que se planejar. Né? Quem é que são as pessoas assim que dentro da tua família estão junto contigo, trabalhando junto contigo, construindo? Em primeiro lugar, a minha esposa, né? Se não fosse a Anice, né, comigo, e eu valorizo muito. E inclusive, família, né? Sim. Agora depois de 20 e poucos anos, então ela começou a trabalhar agora, ela assumiu o financeiro da empresa e com algumas preocupações que eu sempre tive em função de que não houvesse algum ruído no nosso relacionamento, então ela tem o local de trabalho dela, ela faz o trabalho dela muito bem feito e a pessoa que sempre me apoiou, inclusive lá no começo, ela sustentou a casa durante muito tempo ali para que a gente pudesse começar. Como assim? Né? Ela sustentou nossa família, ela grávida, trabalhando, ela era professora, ela fazendo enxoval, pagando aluguel e sustentando a casa, literalmente. Ela bancou a conta no mesmo. Começo do negócio. Né? Quando a gente começou a empresa, exatamente. Foi graças também a ela, foi muito importante. E a Mariane também trabalhou contigo um bom tempo. Sim, a Mariane, ela trabalhou fazer uma experiência no exterior, né? E tentar se encontrar a nível profissional, enfim, né? Então agora ela voltou, agora faz alguns meses. E enfim, vamos ver o que Deus vai planejar. Mas quem me parece que vai seguir o caminho do pai realmente é o Eduardo. Não sei, Rodrigo, isso é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que eles têm que fazer o caminho deles. Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Eles têm que estar felizes no que eles estão fazendo. Não é o que tu ganha que vai fazer a diferença, vai ser tu te sentir feliz. Eu, quando saí da empresa de supermercados, onde eu trabalhei 10 anos, eu pedi demissão, ganhando um excelente salário, ganhando aluguel, pago combustível, tivesse vida social, tivesse um fim de semana, isso ia ser o mais importante para mim, não era a relação financeira. Se tu faz o que tu quer, a parte financeira tu conquista ela, porque tu vai ser uma pessoa que vai produzir bem naquela área, porque tu está feliz, tu vai ser bom naquilo. Beto, recentemente tu fez 2 grandes viagens para fora, aonde tu voltou com uma cabeça a milhões por hora. A China me parece que foi um grande impacto, né? E tu destacou bastante isso. Eu quero conversar sobre essas e outras histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Beto Castro.